Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma live com o tema Onde você foca, expande. Eu sou Rogildo de Oliveira, professor, escritor, influenciador digital. E todos os dias, de forma frequente, eu tenho trazido lives com conteúdos que agreguem valor à sua vida. Ontem eu dei uma descansada, não abri live, mas hoje eu resolvi entrar com esse tema. Foque aonde você foca, expande, aonde você foca, cresce, aonde você foca, aumenta. E, a depender do foco, você tem resultados significativos para a sua vida. Como eu falei, eu sou professor, escritor, influenciador digital. Lancei recentemente o meu terceiro livro, um livro de reflexões voltado para o desenvolvimento humano. É um livro que tem um pouco de filosofia, tem muita reflexão, é um diálogo entre dois jovens que buscam a sabedoria. E esse contexto acontece aqui em Birataia, que inclusive está fazendo aniversário hoje. A minha querida cidade de Birataia está completando 62 anos e eu já deixo aqui registrado o meu carinho e o meu amor pela cidade que eu nasci, me criei e construí a minha carreira profissional. Mas, entrando aqui no assunto, esse tema que ele é muito pertinente e eu já queria trazer aqui um exemplo de como isso é importante para as nossas vidas, o foco. Onde nós focamos, expandimos. Por exemplo, quando eu comecei a gravar vídeo, eu tive que colocar minha atenção e minha energia em um determinado foco. Ou seja, eu tive que direcionar a minha energia e a minha atenção para um determinado lugar. E esse lugar foi estudar técnicas, estudar formas de me apresentar gravando vídeos para que eu pudesse, de alguma forma, ir melhorando a cada dia. Então, se eu pego a minha atenção e coloco em um determinado lugar, se eu direciono a minha energia para um determinado lugar, esse lugar ele só vai crescer. E é assim que funciona em todas as áreas que nós focarmos, que nós colocarmos a nossa atenção, que nós colocarmos a nossa energia. E aí fica um questionamento. No que você tem colocado a sua energia? No que você coloca a sua atenção? E também outro questionamento. Onde você não coloca a sua atenção, mas você queria resultado? Onde você não está colocando energia, mas queria que tivesse resultado nesse lugar que você não está colocando energia. Você só vai ter resultados positivos naquilo que você foca. Você só vai ter resultados positivos e significativos naquilo que você está focando. Eu estava aqui gravando alguns vídeos e observando que meu filho ele sempre fica me assistindo, sempre fica acompanhando os passos que eu dou aqui antes de começar as lives. Às vezes eu estou arrumando aqui o cenário e ele fica observando, ou seja, ele fica focado. E o que é que acontece? O que acontece é que às vezes eu dou uma pausa para me organizar e ele pega o celular e começa a gravar vídeo. O que foi que ele fez? Ele simplesmente direcionou a energia do foco, da atenção dele para um determinado processo, que foi o de eu estar arrumando, de eu estar gravando aqui, e ele teve um resultado, porque o vídeo dele ficou gravado. A mesma coisa
é quando eu estou gravando o vídeo. Você vai gravando os vídeos de forma sequencial, vai chegar um determinado momento que você vai se tornar especialista em gravar vídeos. Algumas pessoas, elas sentem um certo medo de desenvolver algum tipo de trabalho, não é porque elas são incapazes, mas é uma questão de mais de prática, de desenvolvimento de uma habilidade do que de capacidade. Essa questão de que eu vejo algumas pessoas falando que tem que ter talento, que você precisa ter um dom natural, muitas das vezes você precisa de disciplina. Eu posso pegar um exemplo meu, que é muito interessante e que eu sempre falo para meus alunos, que quando eu comecei a dar aula, e pelo fato de que eu me considerava muito tímido, quando eu ia escrever no quadro, e na época ainda era giz, as minhas mãos suavam e eu quebrava o giz escrevendo no quadro. Com a prática, isso foi melhorando. Eu já entrava na sala, depois de algumas aulas, a mão já começou a parar de suar depois de algumas aulas, e eu não quebrava mais o giz, porque o giz quebrava porque ele molhava com o meu suor, o suor da mão. Isso foi uma das coisas que ficou na minha memória na época que eu estava estagiando. Eu ficava muito nervoso, eu gaguejava. Olha que eu não gaguejo, mas eu gaguejava. Eu ficava muito nervoso, eu sentia meu coração disparar de uma forma que parecia que eu ia ter um troço e cair duro. E o que ficava na minha cabeça era: será que eles estão gostando da minha aula? Porque o cérebro funciona dessa forma. Quando você sente um determinado medo, o cérebro começa a contar historinhas. E aí, se você não for persistente de tentar bloquear essas histórias, elas vão lhe dominar e vão te paralisar. Então você precisa também ter a consciência de que o medo vai fazer isso, de que você precisa trabalhar muito sua mente para poder conter isso, porque isso trava, paralisa, e isso pode fazer com que você não se desenvolva. Então, quando eu comecei a dar aula, quando eu comecei a focar, eu fui entendendo que eu estava melhorando naturalmente. E aí, isso foi se tornando muito mais fácil de fazer. Hoje eu dou aula de forma muito tranquila, mas porque eu foquei. Então, você foca em uma determinada ação, você vai expandir, você vai crescer, você vai melhorar. Boa noite, minha coordenadora, minha querida Cleide, boa noite, Luiz, boa noite, minha aluna Evelyn, que bom que vocês estão sempre aqui. E voltando aqui para o tema, onde você foca e expande, eu vou ter que contar uma historinha que eu acho massa. Uma história não, uma metáfora. De um monge que ele estava próximo a um rio, passando alguns ensinamentos para o seu discípulo. E aí, eles caminhando na margem do rio, encontraram um anão. O anão queria atravessar de qualquer jeito, só que, apesar do rio não ser tão fundo, a água poderia fazer com que o anão se afogasse. E aí o monge falou para o seu discípulo que ia fazer essa boa ação. E o discípulo ficou observando, então o monge colocou o anão nas costas e foi atravessando o rio. Só que ao atravessar o rio, o monge acabou molhando os pés. E aí começou a lamuriar, começou a reclamar, começou a falar mal do monge que estava levando ele, que não levou com cuidado, que não estava tendo atenção. E o monge atravessou, deixou o anão do outro lado e retornou. Nesse retornar, o discípulo ficou observando que o monge não falou nada para o anão. O monge apenas pegou o anão, colocou nas costas e atravessou com ele para o outro lado.
E como recebeu muita reclamação, o discípulo ficou observando e quando eles começaram a caminhar, o discípulo foi e questionou: mas mestre, o senhor não vai falar nada do anão? O senhor fez uma boa ação e o anão ficou falando mal de você, ficou lamuriando, dizendo que você não tinha prestado atenção, que deixou molhar os pés dele. E o monge continuou em silêncio. Passaram-se vários dias e o discípulo sempre falando: mestre, eu não consigo entender como é que naquele dia você atravessou aquele monge no rio, o monge falou mal de você e você não diz nada. Aí o mestre, cansado de ouvir as reclamações do discípulo, chegou para ele e falou: eu atravessei com o monge nas costas, mas eu posso garantir a você que você ainda está carregando ele nas costas. O que é que o monge quis falar com isso? Lembre do tema: onde você foca, expande. O monge quis dizer que o discípulo focou tanto em uma coisa que aconteceu lá atrás, lá no passado, já tinham vários dias que tinha acontecido isso. Mas ele estava lamuriando mais do que o anão que atravessou o rio e ali morreu. Então, às vezes, nós precisamos focar naquilo que realmente faz sentido para a vida da gente, para que possa crescer, e esquecer aquelas coisas que não faz sentido e que não significa nada para a gente, porque aí vai desaparecer. É fácil, professor Rogildo? Não é fácil. Por quê? Porque é uma luta interna. O cérebro da gente, eu sempre falo aqui que o cérebro da gente, ele fica tentando boicotar a gente de todas as formas. Por exemplo, você entra numa live dessa, eu tenho certeza que está acontecendo várias lives, tem aí o TikTok, tem um monte de aplicativo aí de que fica passando os besteiros que você apenas vai fazer o que com o dedo? Ficar fazendo isso aqui. Vai trazer alguma coisa de produtiva, que vai agregar valor, que vai fazer você crescer enquanto pessoa, que vai melhorar o seu desenvolvimento humano, pessoal? Não. Eu digo isso porque eu já fiz muito isso. Eu tirei todos os aplicativos que eu entendo que hoje são ladrões de tempo, porque nós precisamos focar naquilo que realmente agrega valor na vida da gente, porque o nosso tempo é muito precioso. Você não vai conseguir, com o máximo de dinheiro que você tiver, você não vai poder comprar 1 hora da sua vida de volta. Se você desperdiçou 1 hora da sua vida com uma coisa que não tem significado nenhum, com uma coisa que não agrega valor nenhum, com uma coisa que não vai fazer você se desenvolver, você perdeu. Mas quando a gente fala em onde você foca, expande, vem um questionamento aí que é muito pertinente. Para onde seus olhos e seus pensamentos estão direcionados? Quais são os seus objetivos? Porque se você quer expandir, se você quer focar para expandir, você tem que saber quais são os seus objetivos. E quais são os seus objetivos? Para onde é que seus olhos estão focados? Por exemplo, quem passa o dia todo assistindo televisão, ele está focado. A gente não pode dizer que ele não está focado. Ele está focado em assistir televisão. Logo, ele vai ser especialista em assistir televisão. E aí fica outra pergunta. No que isso vai agregar? No que isso vai trazer de resultado positivo para a sua... Eu estou dizendo aqui que você tem que parar de assistir televisão? De jeito nenhum. Se você acha que passar o dia todo assistindo televisão vai trazer resultados que você deseja para a sua vida, continue assistindo televisão. Se você acha que ficar o dia todo no celular
em aplicativos que mecanicamente foi feito para ter esse movimento aqui, porque é muito intuitivo e você fica fazendo isso sem nem perceber de forma mecânica, vai trazer resultados positivos para a sua vida? Continue. Agora eu posso te garantir que as pessoas bem-sucedidas, e eu já falei isso aqui em várias lives, pessoas bem-sucedidas pegam o seu tempo e usam de maneira eficiente e produtiva. Você vê que uma live dessa, poucas pessoas irão se interessar em assistir. Por quê? Porque eu estou trazendo um conteúdo aqui que eu acredito que pode ajudar você a despertar a consciência. Eu acredito que para quem entra numa live dessa, não são pessoas que ficam aí o dia todo assistindo televisão, nem o dia todo em aplicativos, esperando que os ladrões do tempo peguem seu tempo e disperse. E desvie você do seu real objetivo. Hoje eu penso muito e eu não quero perder tempo nenhum desviando do meu foco de vida, até porque a minha idade hoje não permite. Eu já perdi tempo quando eu não tinha consciência. É como Albert Einstein diz, quando você aprende aquilo que você não sabia, a sua mente faz isso. Quando você aprende mais um pouquinho, mas aí, será que a sua mente, depois que você aprendeu o que você não sabia, volta para o mesmo lugar? Claro que não. Ela só vai continuar expandindo. Então, por isso que nós devemos estar sempre buscando novos conhecimentos. Por isso que nós precisamos sempre estar colocando nossos olhos, nossa mente, nossos pensamentos na direção daquilo que vai trazer resultados. E quais são os seus objetivos? Algumas pessoas sentem uma grande dificuldade de dar aquela guinada na vida, de dar aquela avançada porque não tem objetivos. O que é que eu sugiro? Eu sugiro que você pegue, vou pegar aqui um desenho de Davi aqui, você pegue papel, caneta e liste quais são os seus objetivos de vida. Por exemplo, o Enem é uma forma de você ingressar em algum curso na faculdade. O que é que... professor, eu vou fazer o Enem. Mas você já começou a fazer o quê? Você precisa ter um objetivo e ter as metas. E essas metas, elas precisam ser trabalhadas diariamente. Outro exemplo. Professor, eu quero ser um vendedor. Mas e aí, você está estudando o que sobre vendas? Todos os dias. Todos os dias. Eu quero gravar vídeo como o senhor. Sim, mas você todos os dias está pegando o celular, indo treinar, indo para a frente do espelho, fazendo uma leitura para melhorar um pouco a sua oratória, a sua comunicação. Você está se expondo? Então você vê que tudo depende de onde nós colocamos a energia e direcionamos os nossos pensamentos e o nosso foco. É fácil entender essa questão de foco. Eu sou fotógrafo. Às vezes eu tenho como hobby tirar fotografia. E o que é que eu faço? Eu preciso focar em determinadas cenas. Quando eu foco em determinadas cenas, automaticamente eu tiro o foco de coisas que eu não queria que estivesse na foto ou na fotografia. E o que é que acontece? Logo, eu automaticamente descarto o que eu não quero dentro da fotografia. Isso é foco. Então, não dá para focar naquilo que não faz sentido. Você precisa entender que existem coisas na vida que precisam de foco, como também existem coisas em nossas vidas
que nós precisamos esquecer para desaparecer e dar atenção àquilo que realmente precisa. E eu volto e faço esse questionamento: quais são os seus objetivos? Você tem feito pelo menos a técnica de pegar um papel, uma caneta e anotar os seus objetivos para você começar a trabalhar e colocar a sua energia, os seus pensamentos, o seu foco para isso? Porque o tempo passa e você precisa ter os resultados na direção dos seus objetivos. Uma das técnicas para você focar, principalmente na sua vida, porque acredito que o primeiro ponto que nós precisamos trabalhar relacionado a foco é focar em nossa vida. E como é que nós focamos em nossa vida? Uma das técnicas que potencializa esse foco na nossa vida é aprendendo a dar não aos outros. Como é que funciona isso? Como é que você consegue focar mais na sua vida dando não aos outros? Imagine que sempre aparece alguém para pedir que você faça uma coisa que te desvia daquilo que você deveria fazer. Mas você, muitas vezes, com medo de chatear a pessoa, de deixar ela zangada, ou até de perder a amizade, talvez, por conta disso, você acaba aceitando tudo. Só que não é assim que funciona. Quando eu comecei a priorizar algumas ações que me colocava dentro dos meus objetivos, quando eu comecei a focar no que eu queria de resultado para a minha vida, eu acabei dobrando os nãos que eu dava. E tem resultado. Por quê? Porque cada pessoa pensa nela. Quando eu vou pedir um favor, muitas vezes é porque eu não quero ou não posso fazer. Eu pego uma carga e coloco em outra pessoa. Agora imagine você estar absorvendo todas essas cargas. Todo mundo que te pede uma coisa, você diz sim. Quando você diz sim para alguém, você diz não para você. Imagine, uma pessoa vai e pede, por favor. Eu estou dizendo que você vai ser carrasco e nunca vai fazer um favor, mas eu estou dizendo que quando você tiver um objetivo, quando você estiver focado, por exemplo, você está estudando, você está ali todo dia estudando em um determinado horário, e uma pessoa diz, faz isso para mim. No horário que você está estudando, você precisa dar não. Você precisa dizer para essa pessoa que se fosse em outro horário, ou se for em outro horário, você pode ajudá-la, mas nesse horário você está priorizando você, porque você quer passar no concurso, porque você está estudando para uma prova, porque você vai fazer um concurso público, porque você está se preparando para uma entrevista de emprego. Você precisa focar. E focar precisa dar nãos. E esses nãos são cargas, como eu falei, que a partir do momento que você dá sim para uma pessoa, você está dando um não para você. Essa é a matemática. As pessoas do meio em que você vive, infelizmente, elas te desviam. Muitas vezes até de forma inocente, talvez para elas esse desviar não seja peso para elas, mas acaba sendo pesos para você. E você precisa estar atento a isso, porque as pessoas, elas não são ruins, mas elas são muitas vezes acomodadas. E quando elas viciam, quando elas se acostumam em achar alguém para fazer o que elas deveriam fazer, mas elas sabem que a outra pessoa pode e vai fazer, elas pegam essa carga dela e colocam nas costas de quem ela sabe que vai fazer. E aí, mais uma vez, o que é que acontece? Você sai do seu foco. Você deixa de crescer.
você deixa de usar seu tempo de forma produtiva para priorizar os seus objetivos, as suas metas para ajudar essa pessoa. Boa noite aqui a Ana Clara, Gabriele, Lucas, Joseane, Everton, meu amigo Gilvan Caló, que bom ter você aqui. Então, Gilvan, falando aqui um pouco sobre onde você foca, você expande, onde nós colocamos nosso olhar, nossos pensamentos, nossas ações, é isso que vai crescer. Quando eu comecei a ler, eu tinha uma certa dificuldade e aí eu comecei a focar em leitura. Eu não conseguia ler um livro por mês. Eu lia poucas páginas. Só que com a disciplina, com o foco diário, você começa a desenvolver e melhorar o hábito e assim você começa a ter resultados. Os meus primeiros resultados que me deixou muito feliz foi conseguir ler um livro por mês. Aliás, minto. O meu primeiro resultado com o livro que me deixou muito feliz foi terminar. Eu comecei a ler e terminei. Quando eu terminei, eu me senti para cima. Eu falei, pô, eu comecei a ler um livro e terminei. E aí eu fui gostando desse movimento, fui gostando de colocar minha atenção, minha energia em leitura. E hoje eu não faço as leituras tão rápido como eu estava fazendo, que eu consegui ler quase 2 livros por mês. Eu já cheguei um ano a ler mais de 24 livros. Acho que eu consegui ler aí uns 25 livros. Então, para quem lia algumas páginas por mês e sentia dor de cabeça e não se sentia bem, é uma evolução. E é justamente isso que acontece com quem foca. Isso é muito natural. Essa questão de focar não tem segredo. Disciplina, direcionamento de energia, empenho e os resultados vêm. Vocês acreditam que uma criança, se ficar me observando aqui, ela consegue, por exemplo, gravar um vídeo? Consegue. É o que o meu filho faz. Ele fica aqui dizendo, pai, deixa eu participar da live, deixa eu abrir um pouquinho para ele aqui. Meu dá visão. Pronto, tá aí. Estamos na live. Fala alguma coisa aí pro pessoal. Oi, pessoal, como vocês estão? O que é que tu tem feito aqui quando eu estou montando o celular? O que é que tu fica fazendo? Você é meu assistente aqui. E você faz o quê? Eu fico olhando o meu pai e fico fazendo a mesma coisa. Vai lá. Então, a criança, eu falei isso em umas 2 lives anteriores, que a criança, ela tem uma curiosidade muito natural. Ela fica observando tudo ao seu redor e vai aprendendo. Ela vai desenvolvendo estratégias e de forma muito eficiente. Por quê? Porque o cérebro está em desenvolvimento e precisa que algumas curiosidades sejam sanadas, que algumas questões sejam sanadas. Por isso que elas gostam de estar perguntando a todo momento. Por isso que elas estão sempre se desenvolvendo. Muitas vezes isso tira até a nossa paciência. Eu sei que quem tem filho, imagine um filho aí toda hora fazendo uma pergunta, toda hora lhe questionando, dizendo o porquê disso, dizendo o porquê daquilo, mas isso faz parte do foco. Por quê? Porque ela está em um momento de crescimento, de desenvolvimento. E dentro desse, onde você foca, expande, dentro desse tema, qual é o caminho certo? Qual é o caminho que você deve colocar suas energias? Qual é o caminho que você deve colocar seus pensamentos? Qual a direção você deve estar olhando?
a direção dos seus objetivos. Enquanto você não tiver claro isso na sua vida, enquanto isso não for bem visível, você não conseguirá focar em nada. E você não pode também distribuir o seu foco em várias direções. Por quê? Porque você vai acabar não sendo bom em nada. Pense da seguinte forma. Eu tenho uma direção. Tem uma direção aqui. Ir para frente. Se eu dou 10 passos nessa direção, eu vou ter 10 passos à frente. Certo? Agora, se eu pego esses 10 passos e dou cada passo em direções diferentes, o que é que vai acontecer? É como se eu desse um passo para várias direções. Mas se eu focasse em apenas uma coisa, o que é que ia acontecer? Eu iria avançar nessa direção, na direção que eu escolhi dar os 10 passos. Então é assim que funciona, é justamente assim que funciona. Nós precisamos entender que nós estamos aqui no ponto A e que imagine que o ponto B aqui é o ponto que eu desejo chegar, é o ponto que eu preciso focar. Então eu tenho que direcionar meu olhar para isso aqui e dentro desse processo eu estabelecer as minhas metas e estar cumprindo essas metas até chegar ao objetivo. Nós estamos em que mês? Nós estamos no mês de novembro. Quem faz essas listas aí de final de ano já foi lá na lista, já deu uma revisada para ver quantas coisas que você listou e falou que ia realizar nesse ano de 2022 já foram realizadas? Foram metas que você colocou para quando chegasse no final do ano, que é o objetivo final, ter essas metas todas concluídas para que seu objetivo fosse concretizado. Mas concretizaram aí essas metas, esses objetivos que vocês colocaram para esse ano de 2022, porque nós já estamos em novembro. E é justamente nesse período que nós precisamos rever essa lista e se preparar para uma nova lista, porque 2023 é logo ali. Bem, como eu falei, o não é importante para que você potencialize o seu foco em você e esqueça mais os outros. Não se preocupe tanto com os outros, no que eles vão pensar quando você estiver focado, no que eles vão dizer quando verem que você está focado em uma determinada direção, porque geralmente quem fala é justamente aquelas pessoas que não se preocupam em focar em alguma coisa. Eu sempre encontro alguns amigos e eles me param na rua e perguntam o seguinte: Rogildo, quanto tempo você ainda está morando aqui em Birataia? Aí eu sim. A questão é que eu foco nos meus objetivos e muitas vezes eu vou sumir. Você não vai me ver na rua, você não vai me ver em determinados lugares, porque eu estou focado nos meus objetivos. E se nós não fizermos isso, o tempo passa, as pessoas que ficam aí nesses lugares vão continuar e vão ter os resultados de estarem nesses lugares aí, deixando a vida levar, sem querer focar em um objetivo. Boa noite, Adilson, meu amigo. Quanto tempo? Eu sempre vejo Adilson, foi meu colega, tenho como um cara muito disciplinado e focado, eu vejo nas postagens que ele faz, saiu aqui do distrito de Algodão, que faz parte de Birataia, cresceu, se desenvolveu. Para mim é um orgulho ver que você está bem, é um profissional de excelência, já reconhecido. Isso é foco. É você focar naquilo que você deseja, naquilo que é seu sonho. Porque é muito fácil você ficar o dia todo
sem direcionar os seus pensamentos, a sua energia, a sua atenção para a televisão, para celular, para a vida dos outros, para coisas insignificantes que não vão te agregar em nada. Mas não é fácil, por exemplo, você tirar um tempinho para estar numa live dessa aprendendo, para absorver conhecimento. Eu coloquei a live aqui, mas livros. Meu terceiro livro aqui. Aqui tem um tesouro que se chama conhecimento. Quando você consegue focar em livros, quando você consegue focar em cursos, quando você consegue focar nas aulas, quando você consegue focar em lives como essa, que tem tantas aí, não é só a minha não, tem tantas lives aí que agrega tanto valor na vida das pessoas, para deixar isso, para estar no celular, preso no celular, em aplicativos que roubam tempo, para estar gastando tempo aí, não tenho nada contra, mas rodando sem direção, e depois reclama da vida, porque o que acontece é que algumas pessoas ainda ficam reclamando da vida, ou, por exemplo, a Dilson colocou aqui, uma grande honra falar com você, falar de você, como eu falei, é um orgulho, eu sempre falo mais. Chegam do Nordeste aqui em São Paulo, os mais novos chegam em Nordeste lá em São Paulo. E então o que é que acontece? Você só vai ter resultado, você só vai crescer, você só vai se desenvolver se você caminhar na direção dos seus objetivos. Eu dei o exemplo aqui dos livros porque hoje eu acredito que a forma mais fácil de você se conectar com a sabedoria, com o conhecimento, porque, imagine aí, eu demorei 3 anos para escrever esse livro aqui. Pô, esse livro aqui é um best-seller, pô. Quem pensa enriquece, de Napoleão Hill. É um cara que eu estudo muito. É um cara que tem muita sabedoria para dar. E ficou gravado aqui. Aí um cara desse passa 10 anos, 20 anos, aí pega um material desse aqui impresso, que custa aí 30, 40, 50 reais. Aí você pega 5 Heineken, toma, digere, desce. E um livro desse que você tem para a vida toda, para estar sempre aprendendo ali, você não foca. E como é que você quer expandir? Como é que você quer crescer? Como é que você quer se desenvolver? Aí depois vai dizer, mas fulano tem sorte. Sorte? Vocês sabem quantos vídeos eu gravei para estar aqui fazendo, por exemplo, uma live dessa? Essa já é a 9ª live que eu faço seguida. Mas se você for no meu canal do YouTube, eu nem lembro mais, mas eu acho que tem de 300 a 400 vídeos. Eu nem sei mais quantos vídeos tem lá no YouTube. Se for dizer assim, professor, o senhor já leu quantos livros até aqui? Não sei. Eu sempre leio livros, eu sempre estou focado em assistir vídeos, eu sempre estou escrevendo. Por quê? Porque tudo isso, foco. Pronto, eu vou dizer uma coisa aqui, ó. Essa cadeira aqui era um foco meu. Eu sonhava em ter uma cadeira dessa. Eu sempre trabalhei em cadeiras normais e sempre tinha problema na coluna. Pelo tempo que eu passava trabalhando, estudando, gravando as minhas coisas, eu sempre tive problema de coluna. E eu sempre imaginava, no dia que eu tiver uma cadeira daquela massa, vai melhorar. E eu foquei nisso. E trabalhando, fazendo o que eu deveria fazer, o resultado do foco aqui. Entenderam? Entenderam como é que funciona? Você foca, acontece. Imagine o seguinte, vai ter uma prova de filosofia aí do professor Rogildo. Ele coloca o conteúdo lá que tem que estudar. E aí você vai ter um determinado tempo para estudar. Mas você diz, não, eu não vou estudar.
vou assistir minha série, vou deixar para fazer essa prova lá, Deus dará, vou contar com a sorte. Se for de assinalar, eu vou no Papai do Céu. Isso não é foco. Agora, se você diz, pô, vai ter uma prova do professor Rogildo, ele deu as aulas de revisão, passou esse conteúdo para estudar, além do conteúdo que ele passou para estudar, acho que eu vou dar uma pesquisada aqui, vou assistir alguns vídeos. Hoje está tão fácil, está tão democrático o conhecimento, que você não precisa se prender só às aulas que o professor dá no colégio. Você tem ferramentas, você tem como pesquisar, você tem como assistir vídeos hoje daquele conteúdo e se tornar um especialista. O que precisa é apenas a sua disposição. Everton, quando eu consegui os meus primeiros 100 mil de faturamento com dropship, pessoal falou que era sorte. Passei 2 anos estudando, sacrifiquei bastante coisas para conseguir esse feito. O que é que acontece? As pessoas falam muito de sorte. E tem uma frase que eu entendo que é memorável que diz o seguinte: a sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Entendam, sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. E resumindo, você cria a sua sorte. Quando eu comecei a gravar vídeos, eu tive que estudar. Eu fui para a internet, não sabia nada, absolutamente nada de edição de vídeos. Mas aqui no meu município, eu só conhecia uma pessoa que trabalhava com isso. Aí eu comecei a editar, comecei a estudar também, fazer cards, comecei a focar em estudar CorelDRAW, Photoshop, edição de vídeo com Adobe Premiere. Hoje eu trabalho com isso. Além de ser professor, eu trabalho com marketing digital. Mas aí algumas pessoas vão dizer, foi sorte minha. Foi muita sorte minha eu ficar vários dias estudando até tarde à noite, vários dias lendo até tarde à noite para poder desenvolver uma habilidade, por exemplo, de escrever livro, e hoje eu lucrar porque a recompensa. É uma recompensa quando você coloca um determinado foco. Aliás, quando você coloca foco para um determinado lugar, você direciona seu foco para uma determinada coisa, ação, e depois que você focou, você tem que ter algum resultado. Por exemplo, o terceiro livro, eu tive que escrever o primeiro, tive que colocar foco no primeiro. Eu escrevi o segundo, eu tive que colocar foco. E isso você vai melhorando, você vai se tornando perito, você vai trabalhando a eficiência, você vai se aproximando da excelência. E aí as coisas vão acontecendo naturalmente. Eu gosto muito de um exemplo de uma curva que ela funciona mais ou menos assim. Quando você vai colocando energia todos os dias com disciplina, ela vai fazendo isso aqui, ó, subindo, subindo. E quando ela começa a subir, você não para mais de subir, porque você já se acostumou com a subida. Você depositou foco ali, utilizou o tempo, só que vai chegar uma hora que você não vai ficar estagnado. Você vai se desenvolver, você vai começar a crescer. E aí a curva vai fazer isso. E aí a mágica do foco é quando você consegue ser perito, consegue compreender que todo aquele esforço seu, você vai usar agora de forma eficiente. Você entende que você precisa valorizar mais seu tempo, porque seu tempo precisa ser produtivo. E o que é massa nisso aí é que você começa a entender que você não tem que se matar para ganhar dinheiro, não. Quando você entende o que você precisa fazer, você começa a valorizar mais o seu tempo. E aí você começa a ganhar mais. Se você trabalhava, por exemplo, 40 horas por semana para receber um valor, você começa a entender que precisa trabalhar 20 horas
para receber esse valor de 40 horas. E assim você só vai baixando o seu tempo, porque você se torna produtivo, você se torna eficiente, e tudo isso vem do foco, da disciplina. Tem a neurociência mostra que quando focamos, nós disparamos uma área do cérebro que se concentra o SAR, que é um sistema ativador de retículas. Isso faz com que o nosso foco fique direcionado, e aí a gente amplia a nossa atenção. Por exemplo, não sei quantos aqui já ficaram impressionados com algum carro, ou queria comprar algum carro, por exemplo, e aí você diz, não, quando eu comprar um carro vai ser da cor branca. E aí, por incrível que pareça, você está andando na rua e aí começa a ver um carro daquela marca que você queria comprar, da cor branca. Ou, por exemplo, você quer comprar uma casa, mas aí você já visualizou mais ou menos como é aquela casa que você quer comprar. E você está passando na rua e visualiza uma casa muito parecida com a que você começa a colocar seu foco, na verdade, é naquilo que você mentalizou que um dia fosse conseguir. Então, o foco, o focar em alguma coisa é justamente isso. É você colocar o seu olhar, a sua atenção e a sua energia para conseguir que isso se concretize de alguma forma. Então, meus amigos, minhas amigas, aonde você foca, expande. Aonde você coloca seu olhar, sua atenção, cresce. E a live de hoje foi justamente para trazer esse fortalecimento e significado do que é você pegar seu tempo de vida, sua energia e sua atenção e direcionar para o que realmente deve ser direcionado. Eu quero agradecer a todos que estiveram comigo aqui nessa live de desenvolvimento pessoal, dessa live de conhecimento, dessa live em que eu trouxe um pouquinho, de sabedoria, e que eu espero que tenham agregado um pouquinho de valor à vida de vocês. Essas lives são espontâneas, não tem um horário certo. Eu apenas escolho um tema, venho aqui e faço esse bate-papo aqui com vocês. Então quero agradecer, quero dizer que o meu terceiro livro, quem tiver interesse, é só ir lá na minha bio, que tem um link do livro na versão digital. Quem tiver interesse no livro físico, é só passar uma mensagem que já recebe ele autografado. E na Black Friday vai ter promoção. Não vou falar aqui agora, mas eu vou colocar a promoção aí, tanto para a versão digital do meu livro, como também para a versão física. Então, para a gente encerrar e que vocês coloquem isso na cabeça de vocês, porque é muito importante se vocês realmente querem ter resultados positivos na vida de vocês. Foque para expandir. Não deixe que os ladrões do tempo roubem o tempo de vocês. Não foquem em coisas que não têm significado, não têm sentido para aquilo que você deseja alcançar. Onde você foca, expande. Espero que vocês tenham gostado da live. Espero vocês na próxima live. Um beijo no coração de todos.